Oi, gente! Um cheiro bem gostoso para vocês que estão me assistindo, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, diferenciado, né, que a galera fala bastante sobre isso, me pergunta sobre isso, que é como falar em público e falar muito bem para diferentes tipos de público, né? Eu falo em público há muitos anos já, gosto muito, sou apaixonada por pessoas, né? Isso pra mim é uma essência muito importante na minha vida, na minha área profissional, né? Sou professora há muitos anos. E então, como é que faz, Gi, pra falar em público pra jovem, pra adolescente, pra criança, pra adulto, pra idoso? Como é que é? Dicas, vamos para as nossas dicas. Primeiro de tudo, né? Quando a gente começa a falar em público, que esse é um dos segundos maiores medos do mundo. O primeiro medo do mundo é a morte. O segundo medo do mundo é as pessoas falarem em público. Olha só que louco, né? E primeiro de tudo é você entender. Quando você vai falar em público, certamente tem uma maior quantidade de pessoas naquele nicho, né? Então, ou você vai falar para jovem, ou você vai falar para idoso, ou você vai falar para adulto, qual a faixa etária de adulto. Então, quando você sabe qual é o público que você vai se comunicar, né? Se é mais homem, se é mais mulher, ou, né, entender a faixa etária de idade deles, qual é a cultura dessas pessoas, o que elas gostam, quem são essas pessoas, né? Isso te ajuda quando você for falar, quando você for palestrar, quando você for comunicar a sua mensagem, né? Seja ao vivo, seja pelo Instagram, seja qualquer lugar que você for falar. Isso facilita, porque você consegue trazer para sua comunicação coisas das vivências dessas pessoas, né? Se você está falando com mulheres, você consegue trazer cores para falar com essas mulheres. Cores mesmo, gente. Cores comunicam, né? Por exemplo, eu tô de vermelho, eu tô comunicando alguma coisa aqui para vocês, né? Então, notem quem é esse público que vocês estão falando primeiro de tudo, tá? Segundo, o tema que você vai trazer para as pessoas é importante para elas querem falar desse tema. Pense primeiro no público, não é, pode ser que seja um tema que para você seja extraordinário, mas será que o seu público quer ouvir sobre isso? Existe essa demanda, né? Porque você tem que entender também como é que tá o mercado. As pessoas, elas mudam de temas, muda a forma de se falar, né? Então isso é importante você entender como que tá o mercado. Outra coisa, né? Você entendeu sobre o público, entendeu sobre o seu tema, dominou o tema que você quer falar. Então, quando você vai falar em público, tem sempre um problema que você vai resolver, né? Vamos dizer assim. Tem sempre uma dor que você vai resolver para essas pessoas. E você tem que descobrir, né? Qual é a dor que você vai resolver desse público, né? Qual é o caminho que você quer que esse público chegue? Você quer que as pessoas terminem de ouvir você e cheguem a qual conclusão? Então, a conversa que você estiver tendo com as pessoas tem que ter início, meio e fim, né? Notem que quando eu estou falando com vocês, tem um direcionamento. Eu falei que eu ia dar algumas dicas para vocês, né? Iniciei falando do tema do que eu ia conversar. Então, vocês têm que trazer isso para as pessoas, dar um direcionamento, objetivo. As pessoas gostam de pessoas objetivas, de falar, olha, eu vim entregar isso aqui para você. E quando você concluir o vídeo, ou o vídeo, a palestra, ou a aula, você vai terminar com esse entendimento sobre tal assunto. Isso é muito importante. Isso traz para o seu público o vínculo com você, de falar, nossa, gostei, quero ver até o final, quero ver até onde o que eu vou absorver desse conteúdo, né? Deixa o seu conteúdo ser interessante, né? Outra coisa que eu tô fazendo inclusive com vocês, use comunicação visual, né? Então, traga para a pessoa cores dentro da sua comunicação visual. Traga uma voz, né? O tom de voz, né? Em algum momento, a minha voz, por exemplo, ela fica mais alta, ela fica mais baixa, né? Em qual momento você tem palavras que são importantes você enfatizar, gesticule com a mão. Se você estiver nervoso ou nervosa, use uma caneta, isso vai facilitar você. Algumas pessoas falam para você ter um ponto fixo na plateia, né? Eu, particularmente, uso outra questão, né? Outra estratégia. Eu gosto de olhar para as pessoas, eu gosto de sorrir para as pessoas, eu gosto de olhar no rosto de pessoas diferentes, eu gosto de sentir a energia das pessoas que estão me vendo, falando comigo. E durante a minha comunicação eu estou sorrindo, né, quando eu estou falando, porque justamente eu gosto do que eu faço, né? Então isso é muito importante para mim. Olho nos olhos, eu gosto de olhar nos olhos das pessoas, então eu gosto muito de criar conexão com quem está me ouvindo. Então eu acho que isso é muito importante dentro de todo o momento que eu vou falar em público, né? Entender o público, o tema, né? Ter começo, meio e fim, ter conexão, criar conexão com a pessoa
entender o público para quem eu estou me conectando. Outra coisa importante que eu falei, isso é uma questão das cores, você tem que trazer cores para sua comunicação, trazer gestos, o tom de voz, a forma como você fala sobre o assunto. E o mais importante, né, acho que não o mais importante tudo, mas tudo que eu falei tem a sua devida importância. Mas você dominar o que você vai falar, né? Você, por exemplo, eu estou falando sobre a importância de falar em público, como falar em público, dar dicas para você. E eu faço isso há mais de 10 anos, né? Então eu tenho domínio do que eu estou falando. Essas dicas, elas já são usadas na prática. Eu faço isso com os meus alunos o tempo inteiro. E amo muito o que eu faço. Então, quando você vir ao seu público trazer um conteúdo para as pessoas, tenha domínio do que você está falando, tenha prática do que você já faz, né? Então, às vezes as pessoas elas querem falar de um assunto, mas elas não conhecem o assunto, né? Elas não têm prática do assunto, elas nunca vivenciaram esse assunto. Então, é importante você ter um pouco da prática do que você vai falar, porque você traz domínio da sua fala, né? E coerência dentro do seu tema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um cheiro bem gostoso pra vocês, espero que vocês usem todas as táticas no seu dia a dia e que você consiga alcançar o seu sucesso. Cheiro, meu povo!